Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Nesta sessão do canal, utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de algumas décadas para falar sobre temas que podem cair nos vestibulares, no Enem. O nível, então, é sempre de ensino médio, mas todo mundo que gosta de literatura é muito bem-vindo. Hoje eu vou falar de um autor muito importante do naturalismo, mas que alguns teóricos apontam características simbolistas. Outros autores, como Alfredo Bose, por exemplo, apontaram até algumas características expressionistas e meio que o instituiu como uma espécie de fundador da literatura impressionista no Brasil, porque, embora ele seja do tempo do naturalismo, e a maior parte da sua obra realmente seja naturalista, mas ele tem um aspecto psicologizante que a maioria dos naturalistas não tinha, e ele até tem uma certa presença muito forte da memória nos seus livros, especialmente no seu livro mais famoso, o Ateneu. O Raul Pompeia nasceu em Angra dos Reis, e depois a família se mudou para o Rio de Janeiro, e além de escritor, ele foi escultor, desenhista, ele tinha uma personalidade muito forte, provavelmente com sintomas de depressão, até porque ele se suicidou aos 32 anos, na noite de Natal, com um tiro no coração. Quando ele era criança, ele foi estudar em um colégio interno, muito rígido, mas devido às críticas que ele tecia em um jornal interno, né, de circulação interna do colégio, ele teve que ser transferido para outro. Alguns críticos dizem, inclusive, que o Ateneu, que é uma narrativa em primeira pessoa do Sérgio, né, personagem Sérgio, narrando as experiências dele no Ateneu, há críticos que dizem que isso é uma espécie de autobiografia do Raul Pompeia. Mas, de qualquer forma, ele foi jornalista, escreveu crônicas e se envolveu em muitas polêmicas. Ele era anti-escravocrata, ele era republicano, mas mesmo entre os republicanos, ele tinha opiniões muito fervorosas sobre diversos assuntos. Por exemplo, uma vez ele publicou uma charge que era o Brasil crucificado entre dois ladrões. Esses dois ladrões eram Portugal e a Inglaterra. Isso causou a fúria do Olavo Bilac, né, poeta parnasianista, que até escreveu artigos contra o Raul Pompeia, e o Raul Pompeia desafiou o Bilac para um duelo que só não aconteceu pela intercessão de amigos em comum. Então, essa personalidade muito forte do Raul Pompeia levou até com que muitos amigos se afastassem dele, né? Foi uma vida bastante conturbada. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Claro que quando a gente pensa em Raul Pompeia para vestibulares e Enem, a obra é o Ateneu, que funciona como um microcosmo da sociedade e expressa bem as ideias e as características do determinismo, né? Aquele meio que é o Ateneu, leva as pessoas que estão nele a se corromperem. Então sobrevive quem é mais forte. Tá? Então é uma visão de mundo bem biologizante, na qual os instintos, especialmente o sexual, falam mais alto do que a razão, né? O Pompeia via o homem como um animal, como outro qualquer, né? A razão ela acabava sendo subjugada pelo instinto. E essa visão determinista faz com que as personagens dos romances do Pompeia sempre sejam resultado inescapável do meio, da raça e do momento histórico, né, conforme eles diziam. É uma coisa bem determinista. E então, por exemplo, você pega essa ênfase que ele dá nos instintos, você acaba então tendo um caráter bem de animalização, de zoomorfização das personagens, né? E alguns comportamentos são, hoje em dia, a gente vê como preconceituosos, né? Mas são típicos da visão pseudocientífica da época. As mulheres são histéricas, os negros são inferiores, os homossexuais são criminosos,
Por exemplo, tem uma parte do Ateneu em que um amigo dele, logo que ele está entrando, alerta o Sérgio. Olha aqueles meninos ali, eles não são fortes, então eles são usados como meninas, né, pelos mais fortes. Não se deixe subjugar, né? É uma coisa bem darwinista mesmo, bem de luta de espécies, tá? Uma literatura que é bastante descritiva, lenta, porque ela quer relatar todas as minúcias, todos os detalhes do ambiente sórdido, no caso não necessariamente de pobreza, no caso do Ateneu, mas moralmente sórdido, pelas quais as personagens vivem. E ele gostava muito, como vários dos escritores realistas, né, de retratar especialmente o que eles chamavam de as classes mais inferiores, né, porque daí é que eles viam mais os vícios, como eles chamavam. Mas no Ateneu, que é um colégio interno, portanto não é só de gentinha, como eles talvez diriam, você pega toda um berço, um nascedouro de vícios, né? Aqueles meninos eram corrompidos pelo convívio com os outros meninos dentro daquele ambiente nefasto. Tanto é que no final das contas o Ateneu pega fogo, né? Como simbolicamente meio que dizendo para as pessoas não se poluírem, não se tornarem animais, não se tornarem hipócritas, não se tornarem vis. Tinha que acabar com esse tipo de vida social. Bem pessimista, né? Uma outra característica do Raul Pompeia, determinista ao extremo e pessimista, né? Na sua tentativa de compor retratos realistas da espécie humana. É o mínimo que você tem que saber do Raul Pompeia. Um dia talvez eu faça um vídeo sobre o Ateneu, né? Falando de mais características do enredo, mas temos que esperar. Tchau!